Digo-lhe agora que hoje, no espaço Contas em Dia, vamos refletir sobre como poupar na alimentação. E não é claramente fácil, com a nossa habitual convidada, a Joana Freitas. Joana, olá, bom dia. Olá, bom dia, Pedro. Extremamente importante porque enfim, estamos a falar de bens básicos, nós temos que nos alimentar. Agora, como é que conseguimos poupar? A grande pergunta. Exatamente, isto não é fácil, mas não é impossível. Então, como já temos vindo a falar, poupamos muito nas compras e só recordar algumas dicas que já demos aqui na rúbrica, que é evitar deslocações necessárias, estar atentos a promoções, comparar preços, sobretudo, aproveitar mais as promoções, os cupons de desconto, que eu esqueci-me, que é muito importante. Sempre que possível, comprar a granel, porque por norma é mais barato. Alguns estudos recentes mostraram que pode ser benéfico comprar alguns legumes congelados, em detrimento dos frescos, porque a poupança pode ser de 80%. Portanto, isto são dicas que... De 80%? Sim, de acordo com os estudos, de acordo com os estudos, não é? De acordo com os últimos estudos, não quer dizer que seja sempre, mas já que existe este dado, é muito bom e é assim, interessante compararmos, não custa nada, já que estamos no supermercado, comparamos os preços e vemos a melhor opção. Isto são as dicas assim básicas que podemos usar para poupar nas compras, mas depois existem outras formas de poupar quando as compras já estão em casa. E uma delas é o planeamento de refeições, como eu já referi, porque nos permite ter uma visão geral do que é necessário para confeccionar as diferentes refeições ao longo da semana, mas não comprar tudo. Vamos primeiro ver o que é que nós temos em casa. Vamos analisar armários, frigoríficos, despensa, porque podem existir lá muitos alimentos que têm risco de perder a validade, ou seja, há desperdício de dinheiro, de todas as formas. E se houver compras em excesso, às vezes as coisas vão lá para trás do armário. É isso mesmo. E esquecemos. Aquele grão de bico que nós compramos e que eventualmente ficou para trás porque veio coisas novas. Pronto, vamos evitar isso, vamos ver o que é que temos em casa e diminuir ao máximo o que temos que comprar. Depois, congelador. As pessoas têm o congelador, mas muitas vezes é para adorno. Não fazem uso dele. E o congelador não serve só para congelar carne, peixe, que é o normal. O congelador serve para muito mais. Por exemplo, agora nem tanto, mas na altura de verão os legumes já começam a ficar assim um bocadinho mais melados, como se costuma dizer aqui no Norte. Já se costuma ficar assim um bocadinho mais a querer apodrecer. Nós o que podemos fazer é, antes de deitar fora, tirar a parte que está, digamos, contaminada e dividir, por exemplo, cortar em juliana ou assim, dividir por porções e congelar. Ou seja, ele pode ser usado depois para sopas, para fazer o que se quiser. Não desperdiçamos o alimento, que é o mais importante nos dias de hoje, e temos ali sempre o que buscar e é uma boa opção, por exemplo, em relação ao que nós já compramos já preparado. Porque os alimentos preparados, que sejam cortados, sejam refeições prontas, costumam ser muito mais caras do que nós comprarmos alimentos e sermos nós a confeccionar de acordo como queremos. Outro dado que me parece muito interessante, sobretudo para quem tem filhos, eu estou a sorrir porque isto acontece, não é? Por exemplo, quando temos crianças, fazer uma boa gestão, por exemplo, das bolachas. Compram-se bolachinhas e vamos outra vez à questão de que vai lá para trás do armário, mas as crianças querem sempre o que é mais novo e depois estamos a gastar dinheiro a duplicar e esquecemos do que temos lá para trás. Exatamente. Isto aqui pode até ser usado não só nesse caso em concreto das bolachinhas, como também com os restos que sobram do jantar, do almoço. Imaginemos, pegando o exemplo que deu, que as crianças gostam mais das novas bolachas e as outras já perderam o seu favoritismo. Pode haver aqui maneiras de fazer, por exemplo, sobremesa ou durante o snackzinho, ou seja, o lanchezinho, juntar um iogurte e esmigalhar assim a bolacha e misturar, que dá uma nova forma de consumir os alimentos e não desperdiçamos o que já temos. Ou seja, é uma forma de conseguir vender-lhes, digamos assim, a uso daquelas bolachas. O mesmo com as sobras de arroz, de batata, de massa, que muitas vezes vão para o lixo. Porque as pessoas dizem, Joana, mas nós somos 3 em casa, almoçamos ou jantamos e sobrou, por exemplo, o arroz para uma pessoa. Não faz mal, vamos guardar, ao fim de 2 dias, o frigorífico serve para isso mesmo, não é? Para armazenar, e chegamos, por exemplo, a um dia a seguir ou passado 2 dias, temos sobras de um bocadinho disto, um bocadinho daquilo, chegamos àquele dia, fazemos um dia das sobras, que é dar uma nova roupagem, ou seja, dar uma nova imagem, digamos assim, ao que já temos em casa. Porque isso ajuda e muito a poupar dinheiro. As pessoas não têm noção que, deitando hoje fora o arroz que dava para uma pessoa, amanhã outra vez e assim sucessivamente, ao fim do mês dá um gasto muito, muito grande. E nós podemos evitar isso mesmo.
mais uma vez, recorrendo também ao congelador, no caso do pão, que as pessoas têm a tendência a deitar pão fora, sim, porque já é do dia anterior. Está seco, sim. Basta juntar, basta congelar, e até há uma dica muito importante de reaproveitamento do caso do pão. Se nós passarmos um cubo de gelo e levarmos um bocadinho ao forno a aquecer, o pão está como se fosse fresco. Não conhecia esse truque. Um cubinho de gelo? Sim, um cubinho de gelo passamos, tá bom, porque o pão, quando fica seco, precisa de umidade, não é? Pois, precisa fica duro, sim. Umidificar. Então, passamos o cubinho de gelo, levamos ao forno ou ao micro-ondas no modo de descongelamento, ele volta a ficar fofo e volta a ficar pronto a comer. É muito importante ter em conta isto, e já que estamos a falar de cozinhar, por que não fazer um dia, ou selecionar um dia de fazer várias refeições, como feijoadas, que é muito comum aqui no Norte, sim. fazer, dividir por porções e pôr a congelar. Porque há uma poupa-nos tempo, sim, e sobretudo nos dias de trabalho, que estamos sempre a correr, temos ali algo pronto a tirar e evitamos a compra de refeições já prontas, porque uma refeição já pronta no supermercado ronda os 4,5 €, 5 congelada, sim, que só dá para uma pessoa. Com esse valor, nós conseguimos fazer, por exemplo, a tal feijoada que fica um bocadinho menos. Sim. Não é preciso uma feijoada assim muito composta, basta com um bocadinho o feijão, que é barato, a granel, sim. E assim um bocadinho de carne, fica muito mais barato e rende muito mais do que uma porção para uma pessoa. Claro. E é este tipo de gestão que os nossos telespectadores têm que ter lá em casa, ou seja, ter esta visão de que é difícil, os preços estão a aumentar, é inevitável, mas nós temos sempre formas de conseguir minimizar esse impacto. E eu não queria terminar, Joana, sem a última questão que também me parece importante, sobretudo para as pessoas que conseguem ter mobilidade. Se calhar as pessoas mais idosas, não sei se o conseguem, mas... É mais difícil. Enfim, mas que tem a ver com as diferenças dos preços entre os diversos supermercados. Isso é muito importante também. Sim, muito importante, porque as últimas notícias dão conta disso, que os supermercados praticam preços muito superiores ao comércio local. Em primeiro lugar, as pessoas têm que ter em conta que são dois tipos de comércio diferentes, não é? Existem todas as infraestruturas diferentes nos diferentes sítios, portanto, estamos a pagar não só o produto num supermercado, estamos a pagar tudo o que ele é envolvente, não é? Como o transporte, a publicidade, entre outros fatores. Tudo o que está inerente. Tudo o que está inerente. Agora, cabe-nos a nós fazer também essa comparação. No comércio local, os preços muitas vezes são metade do valor praticado nos supermercados por uma série de fatores e podem compensar, aliás, compensam. Porque também é aquela questão de poder comprar a granel que muitas vezes não é possível no supermercado. Porque nós comprando a granel, nós podemos comprar de acordo com as nossas necessidades, que é o que muitas vezes também aumenta aqui e encarece a refeição, porque nós podemos nem sempre precisamos de 1 quilo de feijão em lata ou em grão. Claro. Mas às vezes só precisamos de 250 gramas, que é o que nós podemos comprar. No comércio tradicional já existe essa vantagem. É tudo uma questão de fazer contas, de analisar e, obviamente, fazer sempre a melhor escolha, tendo em conta a nossa realidade e não ultrapassar o limite. E ficam aqui algumas dicas importantes para as pessoas que nos estão a ouvir. Joana, obrigado. Obrigada, Pedro. E uma boa semana. Obrigada, igualmente. Obrigado.